Eu vou repetir. Preste atenção na pergunta. Como Deus elaboraria um plano que na execução desse plano que ele elaborou, nosso Deus, previa a morte eterna de quem executasse? Sim? Já parou para pensar? Então pensa. As pessoas envolvidas na execução de Cristo morreram. E não morreram para ser ressuscitado para a salvação. Não. Eles morreram para ser ressuscitado para a perdição. Onde está isso? No livro Grande Conflito, página 289, diz de maneira muito clara que essas pessoas morreram eternamente. Apocalipse 1, versículo 7. Quando eu digo morreram eternamente, me refiro a ter que ressuscitar e se perder morrendo eternamente. Apocalipse 1, versículo 7 diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que os traspassaram. O Apocalipse está informando que as pessoas que mataram a Cristo morreram e morreram perdidas. E aí está o ponto de interrogação. Porque pensa comigo. Se essas pessoas estavam simplesmente a serviço de Deus na execução de um plano que Ele mesmo elaborou, não é justo que essas pessoas se percam. Até porque eles simplesmente fizeram o que Deus havia elaborado, o que Deus havia planejado. Ou será que eles não fizeram o que Deus havia planejado? Aqui começa a questão. Talvez as pessoas que fizeram o que fizeram com Jesus não fizeram nada do que Deus havia planejado, o plano que foi feito antes da fundação do mundo. Talvez aquilo que foi feito não estava escrito em lugar nenhum para ser assim. Porque é inconcebível na minha cabeça que Deus tenha elaborado um plano e que para a execução desse plano pessoas tivessem que se perder. Quem chicoteou, quem jogou a lança no lado de Jesus e o feriu, os que colocaram uma coroa de espinho, o próprio Pilatos, que lavou as mãos. Eles simplesmente estavam seguindo um plano que foi elaborado antes da fundação do mundo. E isso nos leva a um pensamento da qual nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos. Que pensamento? Predestinação. Sim, essas pessoas nasceram predestinadas a fazer o que fizeram para serviço de Deus e se perderam, porque Deus predestinou-as para a perdição. Mas nós não cremos nisso. Então, como ajustar isto? Como entender isso? E aqui tem algo interessante que eu preciso explicar de maneira bem explicadinha e bíblica para que você possa entender. Há uma grande diferença entre o que Deus quer, que é a sua vontade, e entre o que Deus sabe que vai acontecer, a sua onisciência. Entenda isso. Uma coisa é o querer de Deus, a vontade de Deus. Outra coisa é a onisciência de Deus, o que Ele sabe, o que Ele tem consciência que vai acontecer por conta da sua capacidade de ser Deus, onisciente, sabe do que vai acontecer antes que aconteça. Grave isso muito bem. Eu mostro aqui para você os seguintes textos bíblicos provando isso. Veja você. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 8, lá diz que o número dos perdidos, o número das pessoas que irão se perder, o número das pessoas que não estarão salvas é como a areia do mar. E isso está bem claro nas Sagradas Escrituras, no livro Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. O número dos perdidos é como a areia do mar. Em contradição, em Mateus 18, 14, diz que, assim pois, não é da vontade do nosso Pai Celeste que nenhum se perca. Percebeu a diferença? Apocalipse diz que o número dos perdidos é como a areia do mar. Mateus 18, 14 diz que não é da vontade do nosso Pai Celeste que nenhum pereça. Entenda uma coisa. Qual a vontade de Deus? Que nenhum pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e se arrependa. Deus não tem prazer na iniquidade, mas que o iníquo volte e se converta e que ande nos caminhos do Senhor. Vontade de Deus é a salvação de todos, é a minha salvação, é a sua salvação, é a salvação da prostituta, do homossexual, é a salvação do assassino, do drogado.
Essa é a vontade de Deus, salvação de todos. O desejo dele é a salvação de cada um de nós. E mesmo desejando, e mesmo querendo, e mesmo tendo intensidade de amor, a salvação de todas as pessoas, na sua onisciência, ele prevê, ele sabe, pela sua onisciência, que o número dos perdidos é como a areia do mar. Percebeu? O que Deus quer e o que Deus sabe que vai acontecer são duas coisas distintas. Deus sabe que o número dos perdidos é como a areia do mar, mas nunca foi vontade ou predestinação dele que nenhum se perca. A predestinação é uma teoria falsa. Nós somos predestinados todos à salvação. Quem não será salvo não é por conta de falha divina ou porque Deus não desejou isto. É porque predestinação seria ferir o livre-arbítrio. E Deus não faz isso. Ele respeita o livre-arbítrio. O fato é de que Deus sabe que o número dos perdidos é como a areia do mar, mas a vontade dele diz de maneira muito clara, a vontade do nosso Pai Celeste é que nenhum se perca. Então entenda isso. Deus sabe. Mas não quer dizer que assim ele quis. Sendo assim, aplicando isso à morte de Cristo, pense bem. Deus sabia antes da fundação do mundo que Cristo seria crucificado. Deus sabia de toda a tortura, de todo o sofrimento que Cristo passaria até a morte. Pregos nas mãos, prego nos pés, lança do lado, coroa de espinhos, chicoteadas. Deus sabia pela sua onisciência. Mas nunca Deus quis que assim fosse. Nunca, amigo. Nunca Deus desejou que Cristo morresse da forma que morreu. Nunca foi plano de Deus que Cristo morresse na cruz do Calvário. Ele viu que seria assim, mas não desejou, não planejou, não foi isso escrito no plano que Deus originou antes da fundação do mundo. E é isso que eu quero que você entenda e pense comigo como nunca você pensou na sua vida. Use o seu cérebro e raciocina. Deus sabia. Por que eu sei que Deus sabia? Porque quando as serpentes picaram o povo de Israel na areia do deserto, e Deus pediu para que Moisés colocasse uma haste, enrolasse uma cobra de bronze e disse, todo aquele que olhar, crendo, viverá. E Jesus, usando, é isso que aconteceu na história do povo de Israel. Lá na frente, Jesus diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Não é porque Deus planejou que fosse assim. Porque se Deus planejou assim, eu tenho que ser um defensor dos que mataram a Cristo. Afinal de contas, eles estavam simplesmente cumprindo um plano que Deus elaborou. Mas Jesus viu pela sua onisciência que seria desta forma, mas nunca Deus desejou assim, nunca Ele planejou assim. Não foi assim que Cristo e que Deus elaboraram o plano da salvação humana. Não previa morte em cruz, não tinha tortura, havia apenas uma maneira rápida em que Cristo morreria, mas não seria daquela forma. A cruz é algo estranho, o Calvário é algo estranho, os pregos na cruz é algo que não estava escrito em nenhum plano divino. Se você tiver coragem de continuar nos ouvindo, deixa que eu te mostre na Bíblia os pensamentos que Deus tem colocado na minha mente e que tem mudado a minha vida e tem feito eu perceber o quanto Jesus me ama. Me ama. Observe você o que a escritora Ellen White escreve sobre aquilo que ele disse, sobre a perdição dos que executaram o plano que Deus havia elaborado. E que eu estou tentando te dizer, te convencer, que essas pessoas não executaram nada que Deus tinha elaborado, não. Por isso que se perderam. Porque não fizeram o que Deus havia designado no seu plano que fizesse. Mas Deus sabia que seria assim, não o que Ele quisesse. Parece estranho, né? Mas você entenda que estamos falando de Deus. Deus é misterioso para mim, para você. Os desígnios dele não são os mesmos pensamentos nossos. A Bíblia cita isso.
mas ele deu uma pinceladinha daquilo que passa na mente divina para que eu e você pudéssemos perceber o tamanho do amor de Deus comigo e com você. Vejam você o que diz o texto. Por ocasião da vinda de Cristo, a terceira vez, a cidade de Jerusalém, os santos dentro salvos, lá fora os ímpios, e Ellen White descreve. Ali estão os que zombaram de Cristo e de sua humilhação. Com uma força penetrante lhes ocorrem as palavras do sofredor, quando solenemente declarou: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Agora o contemplam em sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder de Deus. Os que escarneceram de sua declaração de ser ele o Filho de Deus estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que zombou do seu título real, mandando soldados zombadores coroá-los rei. Estão ali os mesmos homens que com mãos ímpias lhe colocaram sobre o corpo manto púrpura e sobre a fronte sagrada coroa de espinhos, e na mão, que não opunha resistência, um simulacro de cedro, e diante dele se curvavam em zombaria, blasfema. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida, agora se desviam do seu penetrante olhar, procurando fugir da subjugante glória de sua presença. Aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, o soldado que lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Grande Conflito, página 648. Se você tiver dúvidas, procure o livro. Verifique se os textos que estou lhe mostrando fazem sentido ou não. Mas ali está a descrição do olhar dos ímpios que mataram a Cristo, olhando para ele e perdidos. O final ela diz: contempla os sinais com terror. Terror por quê? Porque estão perdidos. E remorso. Percebe? Percebe que não fecha a conta? Deus não elaboraria um plano desse, amigos, mas nunca. Deus não faria harmonia com o pecado, com a violência, com a tortura para a execução de um plano. É inconcebível na minha cabeça cristã. Mas a verdade é que Cristo teria que morrer, sim, claro, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Mas aí começa a pergunta, Se for verdade mesmo que a cruz do Calvário não foi descrita no plano de salvação, não estava escrito isso, Deus não planejou isto, então como seria a morte de Cristo? Como Deus, em sua infinita sabedoria, elaboraria um plano onde Cristo morreria, sem que ninguém se perdesse, pelo ato da morte dele? Como seria? Intrigante, irmãos, é isso que me fascina na palavra do Senhor. Tesouros escondidos, verdades preciosas, que têm um único objetivo: fazer eu entender o quanto sou amado por Cristo, quanto sou amado por Deus e o quanto Ele deseja me salvar. Agora vamos estender um pouco mais o que está escrito em Desejados de Todas as Nações, página 83. Eu comecei com esse texto, mas vamos alargar para ver aonde a profetisa, Ellen White, quer chegar quando nos leva à consciência de pararmos 1 hora por dia e meditar nas cenas finais da morte de Cristo. Dá uma olhadinha. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante. Ao meditar mais em Cristo, ao meditar mais na morte de Cristo, ao meditar mais no amor de Cristo, ao pensar nessas cenas finais, diz a Escritora, um pensamento divino, que a nossa confiança nele será mais constante. E é o que aconteceu comigo, exatamente o que aconteceu comigo. Depois que você ouvir toda essa mensagem, você entender, isso vai ficar claro para você.
Você vai perceber que tem um Jesus da qual você pode confiar, porque o amor dele é inquestionável. A maior prova disso está na revelação do que você vai perceber e descobrir ao final dessa mensagem. A Bíblia dá dicas sobre a morte de Cristo. Está em João 11:51, 52 e 53. Deus não deixou que o povo judeu, na época em que Cristo estava próximo de sua morte, não deixou eles com nenhuma desculpa, porque a Bíblia fala que Deus não faz nada sem revelar aos seus servos as coisas que irão acontecer. Então, antes que Cristo morresse, Deus tornou claro, de maneira clara, a quem de fato deveria, ao sumo sacerdote Caifás. Olha só o que diz o texto de João 11:51. Mas sendo sumo sacerdote daquele ano, o ano em que Cristo morreu, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Olha que interessante esse texto. Deus revelou para o sumo sacerdote Caifás que Jesus estava para morrer por toda a nação. Deus não deixou ele às cegas. Deus não deixou a nação sem saber o que Deus havia designado. O que Deus havia designado? Que Jesus estava para morrer pela nação. Ora, se Deus me revelar que alguém está para morrer por algum propósito, eu posso ficar triste, é claro, a morte é sempre uma razão de tristeza. Vou ficar pesaroso, mas se Deus está falando, quem sou eu, né? Vou aceitar e me preparar para o momento de perder alguém, um ser humano. Mas observe o texto bíblico. Quando o sumo sacerdote Caifás informa ao povo que Deus o revelou, que Jesus estava para morrer pela nação, o que acontece? Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Se eu sei que Deus já me disse que alguém está para morrer, eu decidir matá-lo é incoerente, é loucura. Se Deus já disse que está para morrer, por que eu vou matá-lo? Percebe? Os judeus, quando foram informados pelo sumo sacerdote que Jesus estava a morrer, o ódio deles, a inveja deles para com Cristo, o ódio instigado pelo inimigo era tão grande que eles pensaram, já que Deus falou que vai morrer mesmo, então deixa eu matá-lo. Isso nunca foi plano divino. É plano divino que Cristo morreria, isso é fato. Mas que alguém tivesse alguma coisa a ver com a morte de Cristo, isto não é bíblico em lugar nenhum. Nenhum ser humano estaria envolvido diretamente com a morte de Cristo, nenhum, porque todos que se envolveram com a morte de Cristo se perderam, todos. E não é vontade de Deus que nenhum se perca. Percebe como que as coisas começam a ficar mais claras e ao mesmo tempo estranhas e nos leva a um pensamento mais profundo e cavucando mais fundo para ver que verdades preciosas encontramos sobre essa história única de amor de um Deus à raça humana, aos seus filhos. Quando eu digo que nenhum ser humano estaria envolvido na morte de Cristo, eu tenho base bíblica para dizer isso. Está nesse verso que estou mostrando, Mateus 26, 24. Vamos analisar. Ali está Jesus na Santa Ceia, os discípulos em volta, e Jesus, por onisciência, entenda o que você já soube, já te falei atrás. Onisciência, sabia o que iria acontecer, sabia. E agora Jesus quer deixar claro que a sua vontade nunca foi essa. Nunca. Ele olha para Judas e diz uma frase, irmãos. Diz uma frase, amigos, que me arrepia. Por quê? Porque essa frase vem deixando muito claro a vontade de Deus em contradição à onisciência de Deus, o que Deus sabia que iria acontecer, mas a vontade de Deus. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus queria salvar Judas. Queria salvá-lo. E o que ele diz? Ele diz para Judas, eu imagino que foi olho no olho, e disse, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito.
Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Mateus 26, 24. Vejam a profundidade disso. Vejam a profundidade dessa fala de Cristo. Ele olha para Judas e desmascara, coloca de maneira visual, grande, gigante, para que Judas entenda. Eu tento achar as palavras para fazer você entender a seriedade daquele momento. Ali estava em jogo a vida de Judas eterna. E Jesus na tentativa de salvar, Jesus diz algo profundo que me traz uma luz tremenda no meu entendimento. Ele diz assim: Judas, o Filho do Homem vai, como a respeito dele está escrito. Eu vim para morrer, Judas. É essa a finalidade que eu nasci. Eu elaborei junto com meu pai um plano no céu onde eu morreria pela redenção do ser humano. Eu vim para morrer, Judas. Eu vou. Essa é uma verdade inegável. Jesus veio para morrer e vai morrer. Mas existe uma outra verdade, a sequência. E Jesus olha para Judas e diz assim: mas ai daquele pela qual o Filho do Homem está sendo traído. Ai daquele, Judas. Melhor fosse nunca houvera nascido. Judas, eu vou. Mas ai de você, Judas. Judas, o que você vai fazer não tem necessidade. Eu vim para morrer. Essa é a única missão que eu vim fazer nesse planeta. Eu vim para morrer pela redenção humana, inclusive a sua salvação. Judas, o Filho do Homem, vai. Mas ai de você, Judas. Judas, você não precisa na história. Você é desnecessário. Para ser bem honesto, Judas, você nem precisava ter nascido. Não há necessidade de você e de ninguém para a execução do plano que eu fiz com meu pai. Não tem necessidade. Qualquer um que se envolver nisso vai se perder. Judas, é a tua chance. Para. Tentativa desesperada de um Deus de amor para salvar um homem. E nessa tentativa ele me dá uma luz. Ele mostra: eu não tenho necessidade de você para morrer. Eu vim para morrer. E o seu ato de me trair não mudará nada, mas mudará muito para você. Você irá se perder por fazer isto. Não precisava nem ter nascido. Jesus nessa fala coloca tudo que acontece dali para frente desnecessário. Jesus coloca dali para frente tudo o que aconteceu como uma obra que não foi planejada, não foi escrita, não foi preparada. Está totalmente fora dos planos divinos, totalmente fora. Dali para frente, o que vem acontecer nunca foi planejado por Deus, nunca. Nunca. Mas fica a questão: se não fosse assim, então como seria? Como Cristo morreria? A curiosidade me atiçou, como acredito que está te atiçando. Os pensamentos correram na minha mente, como espero que está correndo na sua mente. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando contigo, porque o que vamos cavucar e aonde vamos vai muito mais longe. Acompanhe o próximo texto. O desejado de todas as nações, página 720. Deus permite que a serva dele entre na mente de Judas para entender o que Judas pensou e qual foi o raciocínio humano na cabeça de Judas para fazer o que ele fez. E é interessante o compartilhamento do que Judas pensou conosco nesse momento. Dá uma olhadinha. Por que Judas traiu Jesus? Nós só vamos entender se nós entrarmos na cabeça de Judas e percebermos o que passou pela cabeça dele. E Ellen White, inspirada por Deus, Deus permite que ela pense, que ela veja exatamente o que Judas pensou. E olha só o texto. Judas raciocinava, pensamento, viram? Judas raciocinava que se Jesus devia ser crucificado, o acontecimento se havia de dar. Seu próprio ato em trair o Salvador não mudaria o resultado. Se Jesus não devia morrer, isso apenas o forçaria a se livrar a si mesmo. Fosse como fosse, Judas lucraria alguma coisa por sua traição. Julgava haver feito inteligente negócio
em trair o seu Senhor. Perceberam o que Judas pensou, o que ele raciocinava? Uma mente gananciosa, absorvida por dinheiro, por prata, por ouro. Um raciocínio inteligentíssimo de Judas, não podemos negar a genialidade do pensamento. O triste é o resultado. Jesus havia dito algumas vezes ao longo com os discípulos sobre a sua morte. Não consideravam isso porque imaginavam que ele seria o rei. Enfim, você conhece bem a história. E agora, Judas olha para Jesus e pensa: se Jesus vai morrer mesmo, o fato de eu trair ele não vai mudar nada. Se eu não trair ele, ele vai morrer. Se eu trair ele, ele vai morrer. Ok. Só que se eu não trair ele e ele morrer, eu não ganho nada. Mas se eu trair ele e ele morrer, eu ganhei as moedas que eu negociei para traí-lo. Isto. Então, espera aí. Entre ele morrer sem eu fazer nada e entre ele morrer eu traindo ele, é mais lucrativo traindo ele, porque traindo ele eu ganho alguma coisa. Excelente negócio. Porque se não for para ele morrer mesmo, ele vai ser liberto. Vai ser liberto. Deus irá protegê-lo como livrou ele tantas vezes. Quando os judeus quiseram matá-lo, ele sumia do meio da multidão, sumia no meio do povo, então ele vai sumir também. E eu já terei ganhado o meu. Já ganhei algum trocado, algumas moedas nisso. Um excelente negócio. Excelente. Vou ganhar alguma coisa traindo. Se tiver que morrer, vou morrer mesmo. Se não tiver que morrer, vai se livrar. Mas a coisa mais inteligente é eu traí-lo, porque assim eu ganho. Que pensamento! É o que nos revela, servo do Senhor, o que Judas pensava. E por isso ele o traiu. Fez parte do plano de Deus? Será que foi Deus que colocou isso na mente de Judas? Para que ele desenvolvesse parte no plano de redenção, levando Jesus à cruz do Calvário? Ou será que esse pensamento não tem nada a ver com Deus? Pense, considere. Vou fazer você pensar um pouco mais. Porque Lucas 22, versículo 3, esclarece algo estarrecedor. Ora, Satanás entrou em Judas. Então espera aí. A Bíblia diz em Lucas 22, versículo 3, que Judas, quando saiu da ceia, depois de admoestado por Cristo sobre a desnecessariedade dele na questão de sua morte, ele sai. E diz a Bíblia que ele sai e Satanás entrou em Judas. E aí ele foi traí-lo. Se você pensar que Satanás entrou em Judas, então você tem, dentro do plano da salvação, nas cenas finais de Cristo, um integrante que não fez parte do plano da redenção, que é Satanás. Ele entra em cena. Ele entra em cena dentro de Judas. Dali para frente, Judas está possesso do próprio inimigo, Lúcifer, Satanás. Ele está dentro dele. E todas as ações feitas agora por Judas, você tem que creditar as ações ao inimigo de Deus, porque você não pode perder o foco. O foco é que a partir de agora Judas está possesso. Satanás está nele. Agora pense. Será que Deus elaboraria um plano onde na execução desse plano Satanás faria parte dele? Imagine, é inconcebível. Deus conversando, você vai fazer isso aqui, você vai fazer porque eu preciso de você fazer isso aqui para que Jesus morra na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Você tem que fazer parte do plano, então você tem que fazer isso assim. É inconcebível, não dá para pensar dessa maneira, é óbvio. É óbvio que é nítido agora que você começa a perceber que havia um plano elaborado por Deus, mas alguém entra, atravessa o caminho e começa a atrapalhar um plano originado. Alguém entra no caminho e começa a atrapalhar um plano que já foi muito bem elaborado, porque Deus planeja as coisas direitinho. Na sua onisciência, Deus sabia o que iria acontecer, mas agora começa a acontecer o que Deus já sabia. O inimigo
entra no meio do plano e quebra o que foi elaborado por Deus. Ele começa a agir e a ação do inimigo não tem nada a ver com o que Deus havia elaborado. Daqui para frente, o que acontece é o que Deus sabia desde a fundação do mundo, pela sua onisciência, pelo seu poder de saber das coisas antes que as coisas aconteçam. Mas agora nós começamos a ver exatamente o que Deus já sabia que iria acontecer. E agora então, o inimigo entra em cena e vai em Judas e traz Jesus. Triste. O fim de Judas. Colocou uma corda no seu pescoço e suicidou-se.